Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos aqui analisar os comentaristas falando aí sobre o Flamengo e agora a preparação do Flamengo para enfrentar o Vasco no Campeonato Carioca. O Flamengo que não conseguiu vencer a Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Agora o Campeonato Carioca praticamente virou obrigação para o Flamengo conquistar para poder dar continuidade mais leve aí na temporada 2023. Então, nação, chega aqui, explode o dedo no like, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber os vídeos do Flamengo aí no seu celular, no seu computador. E antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais utilizando o celular e uma conexão com a internet, vai rapidinho e clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo sobre essa oportunidade que pode levar você a fazer de 3 mil a 5 mil reais. Clica ali, confere, não é golpe, não é fraude, aproveita essa oportunidade enquanto estiver no ar, tá certo? Cresce esse vídeo, o canal ESPN Brasil e também canal SBT Esportes, link na descrição. Vamos então reagir aqui às notícias do Flamengo. Derrota agora. O que esperar de Vitor Pereira e do Flamengo pro restante da temporada depois da derrota na Recopa Sul-Americana? Um futuro não é como começa, é como acaba. que repete o passado. Davi Luiz utilizou a mesma frase em 2022 após perder o clássico para o Botafogo no Brasileiro. O Flamengo parece andar em círculos. 3 pancadas seguidas no início de 2023 deixaram a poeira no ar no ninho do urubu. Num cenário de incertezas, o que se sabe é que houve um prejuízo financeiro além do esportivo. Juntas, as 3 taças poderiam valer até 45 milhões de reais ao clube. Em caso de conquista do Mundial, ainda existiria um bônus de 26 milhões de reais da Conmebol. Total de 71 milhões de reais. Com os fracassos, vão ser 22 milhões e 700 mil reais em premiações. Pesa no campo, pesa no bolso. E eu sinceramente acredito que esta equipa vai dar muitas alegrias aos adeptos. Vai jogar um futebol consistente, futebol de qualidade, agressivo. É um dia triste, estamos frustrados com o resultado, portanto, entende-se a frustração. Sobre o futuro, Vitor Pereira segue por enquanto com respaldo da diretoria. Na reapresentação do Ninho, silêncio. A ordem é trabalho por uma resposta já no clássico contra o Vasco. A pressão é democrática no Flamengo. Existe sobre técnico, elenco e diretoria. Em 2022, o final foi com taças depois da frase de Davi Luiz. Em 2023, o início também foi ruim. Mas como vai terminar, ninguém sabe. Segue o futuro nas mãos do elenco de Vitor Pereira e da diretoria. Agora é Vasco pelo Campeonato Carioca, de volta ao Maracanã. E, em termos de campeonato estadual, vale pouco. A gente até falou sobre isso aqui. Em termos de Taça Guanabara, uma vitória dá ao Flamengo a Taça Guanabara, que hoje em dia é a fase classificatória, né? Então o Flamengo garante a Taça Guanabara, pode até dar uma volta olímpica com a Taça Guanabara, uma tradição no Rio de Janeiro, tem o seu valor, né? Antigamente era o primeiro turno do campeonato estadual. Mas, Antero, 70 milhões, mais de 70 milhões o Flamengo poderia ter vencido, até por isso foi muito ruim. Agora, deixa o Vitor Pereira trabalhar, né? Também, apesar das críticas, a gente mesmo falou aqui ontem, tem que deixar, é muito cedo para pensar em mudança, Antero. Olha, vamos dizer assim, pela lógica, sim, é cedo. Né? Então você tem de ver o que realmente esse técnico, que teve uma passagem interessante pelo Corinthians, não conquistou títulos, mas até chegou perto. Mas o que ele pode, de fato, mostrar? Até agora, pouco. Foi pouco. Eu falei que eu dou um desconto, embora pequeno, para ele, pelo fato de o Flamengo ter iniciado o ano já com o campeonato estadual e com 3 taças, né, em disputa. E concentrou a sua esperança nesses troféus. Para a direção, também pelo dinheiro, mas para o torcedor, para nós do lado de cá, o que interessava eram as conquistas que não vieram. Né? O Flamengo, aí a culpa, digamos assim, ou a responsabilidade deve ser bem distribuída, Edu. Eu acho que a direção não pode ser poupada,
ela tem a sua parcela de culpa e não é de agora. Eu diria que nas constantes oscilações e escolhas de treinador e da forma como ele sai. Entre jogadores também, não é que estão fazendo corpo mole, eu não vejo isso, absolutamente. Seria leviano de minha parte. Mas alguns não estão no melhor de sua forma. E quando eu digo que eles devem ser responsabilizados, porque também tem de discutir isso com a comissão técnica e com o treinador. Então, cada parte desse todo tem a sua parcela de culpa e isso precisa ser levado em consideração e discutido. Então, o Flamengo frustrou a sua torcida e é evidente que há pressão sobre o técnico. Se não é aquela pressão de perdeu no final de semana para o Vasco, perdeu para o Fluminense, você vai embora. Não vejo dessa forma, se bem que a gente nunca sabe o que sai da cabeça de Cartola. Né? Mas você imagina o seguinte, não digo nem essa taça aqui, ele perde o título estadual, ou não chega até a final. Opa, então de 7, em princípio, né, taças, 4 vão embora, o torcedor vai falar, tem coisa errada aí. Então, o estadual, que não deveria ser o grande parâmetro para o restante da temporada, dessa vez pode ser. Eu falei ontem, Edu, e já vou devolver para você, a visão da direção, a direção do Flamengo chegou à conclusão que Dorival não era o técnico ideal para a temporada de 2023, então consideraram melhor começar o ano com outro treinador do que perder tempo. Deixa eu ficar bem claro, estou fazendo o raciocínio da cartolagem, do que repetir erros de muitos clubes. O Corinthians, pronto, dei esse exemplo ontem, que manteve o Silvinho, fica 2, 3 meses, aí mudou, e aí veio primeiro tinha ficado o Lázaro, né? Depois veio o Vitor Pereira, então houve uma perda de tempo. Então, na visão de quem comanda o Flamengo, era melhor fazer essa mudança. Do lado de cá, vendo aqui, poxa, o técnico que foi campeão da Libertadores, o técnico que foi campeão da Copa do Brasil, com o Flamengo ajustado, não era excepcional, não pôde, por exemplo, disputar a Recopa, que ele colocou o Flamengo lá, não pôde disputar a Supercopa, que ele também colocou o Flamengo lá. Mas, enfim, esse é um fato passado, cada um tem de assumir a sua parcela de culpa. É isso, Antero. Valeu. Antero ainda na transição aqui do departamento médico para o retorno ao nosso Sport Center em definitivo. Amigo, é sempre uma satisfação. Hoje é o horário dos fortes, amanhã é o horário dos fortinhos. 11 da noite eu te espero em mais um Sport Center. Matinê? Amanhã é matinê. Vitor, a gente vai dar agora uma olhada nos números do Vitor Pereira no Flamengo, a arte do nosso Paquito. Quem mandou os números foi o nosso querido Hugo, o nosso eterno estagiário. Só falar, por que tem um 10 no beiço do Vitor Pereira? O que aconteceu aqui na arte? A nota dele? Ah, é? A nota do Vitor Pereira é 10? Não, pra quem olha assim, né? Números põem. Vamos lá. A nota do Vitor Pereira é 10. 11 jogos. Daqui a pouco entra aquele cara rasgando as notas, igual na apuração lá. Pra quem não pode ver, eu conto. Vou dizer aqui uma tabela com os números do VP do Flamengo, do Vitor Pereira no Flamengo. 11 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 66,7% de aproveitamento, 25 gols marcados, 12 gols sofridos. Primeiro que assim, esse aproveitamento aqui era o mesmo que o Abel tinha antes do Mister chegar. Não, números fajutos, esses números, né? Assim, né? É como, sabe, vou me lembrar aqui? O Tite na seleção. Tinham números incríveis, tinham poucas derrotas, mas quando você olhava, eram eliminações na única coisa que a gente queria. É isso. Que era a Copa. É né? isso aí. Então, e na Copa América também. E o Vitor aqui tem 3 derrotas. Ele perdeu para o Al-Hilal, Del Valle, Palmeiras Del Valle e Palmeiras. E lembrando que ontem perdeu o título e não perdeu. Não, aí ontem foi uma vitória. Entra nisso aí, 7 vitórias, mas uma vitória que não vale de nada. Em casa, foi a pior vitória do Flamengo na temporada. Foi dentro de casa, perdeu no título. Não, com requinte de crueldade, gente. Último minuto. Ai, meu Deus. É ruim passar por isso, né, Vini? Não, é péssimo. Eu passo direto. Era melhor ter perdido normal. Era melhor. Era melhor empatar 0-0. Eu ficava ali, empatezinho. Pra você. Pra mim, eu adorei. Os pênaltis. Não, mas fala sério. Quando o Arrascaeta meteu o gol, você ficou com medo. Não, eu falei, o diabo dorme tarde. Eu pensei isso. Era quase 1h da manhã. Aí que tá, não, crítica. Peraí.
Não fala essa palavra que a minha avó não gosta. Entendi. O capiroto Eu acho que dorme Dona tarde. Carmen... Nem essa. Dona Carmen também não gosta, Se eu te né? contar o que Dona Carmen mandava eu fazer, você vai rir. O Se que eu que ela falasse mandava? palavrão, era Jesus 10 vezes. Fala Jesus 10 vezes. Então fala Jesus 10 vezes pra ver se ele volta. Nesse caso aí, o Landim é o diabo, não quer ver o Jesus não, filho. Vou passar. Você foi muito bem nessa. Meu Aí que tá Deus minha do crítica, Fernanda. Sua cabeça hoje... Quando o Arrascaeta fez o Vamos botar gol, enquete. vai pra prorrogação, você espera o quê do Flamengo? Eu nada. Amasso. Você... Tudo bem. Vai dentro. Vai pra cima, vai pra cima. Não, eu já tava Que assim, isso, cara? acabou. Os jogadores andando na prorrogação. já Era tava- o momento pra você partir pra cima do Del Vamos Valle. falar também, a gente não comentou sobre isso, depois que o Arrascaeta corre pra batida, bate o pênalti e perde, ele põe a mão, né? Não É o parece que famoso tava... Miguel, né? É. Ah, Fernanda. Ah, perdi. Ele pode ter aí, sentido o que ele pô. quisesse, o que ele quis, mas, pô, Miguel. Assim, sabe. embora tenha sido uma baita defesa do goleiro, Ah lá, pela ele forma sai como ele mancando, pula, isso aí é um miguezinho, pô. É um miguezinho. A Arrascaeta tá mal, tá, Fernanda? A verdade tem que ser dita. Ó. Fala. A Arrascaeta tá mal. Foi uma defesaça do goleiro, só que ele bateu meia altura. Por que Teoricamente ele tá é mais mal, fácil. Venê? O Arrascaeta? É. Isso só ele pode responder. Por que ele tá mal Por que fisicamente? que tá mal? É bom falar melhor, às vezes é melhor falar, né? Às vezes é melhor falar, às vezes é melhor abrir o bico, entendeu? O jogo. Abre, fala. Às fala. vezes é melhor, sabia? Fica um tempo E fora. sabe de uma coisa? Se a gente observa às vezes o comportamento dos clubes em relação a expor algumas coisas, e para isso existe Venê, Pedrosa, que são pessoas que buscam a informação independentemente do assessoria de imprensa, Sim. né, do que o clube fala. E aí, às vezes, você tem uma situação dessa. Não sei o que está acontecendo com a Arrascaeta, mas que seja, não sei, isso, vamos lá, se fosse um problema clínico ou físico, e isso fosse verbalizado, isso ficaria até mais confortável para o próprio Vitor. Olha, eu vou tirar ele, não vou colocar ele nesse jogo, eu vou colocar ele depois, ele vai sentar no banco um pouco. Assim, isso fica mais confortável pro treinador. Fernanda, isso ficaria mais confortável para os companheiros dele. Porque se ele tem algo, é melhor tirar. Então, é isso que eu tô falando. Tira, Mas porque, será que ele porque tem os algo? companheiros Será? pensam. Não sei, a gente não sabe. Porque assim, gente, às vezes o jogador só pode estar numa má fase. É uma má fase da carreira do Arrascaeta, Verdade. que vem há 4, 5, mais de 5 anos jogando em alto nível, sendo o melhor meia do futebol sul-americano. Mas assim, o que eu vejo dele, o jogo do Arrascaeta ontem, foi longe, mais longe do que o Arrascaeta pro futebol. E repito, muita gente criticou o Everton Ribeiro no segundo tempo, porque de fato ele cansou e errou. No primeiro tempo, quem tomou as rédeas do jogo pro Flamengo no meio campo foi o verdade. Everton Ribeiro, entendeu? Muito mais do que o Arrascaeta. Então assim, a gente sabe do poder de decisão do Arrascaeta, é um baita de um jogador, repito, pra mim é o melhor meia do futebol sul-americano, com certa distância até, tem o Rafael Veiga, entre outros, mas ele é craque demais. Só que ele tá mal. Eu acho que às vezes a gente também fica tentando enfeitar alguma coisa que às vezes não tem. O jogador tá mal e isso faz parte do futebol. Mas aí tem também aquela questão, né? Quando tirar o cara, reclamo. Quando não tira, reclamo. Então, mas é isso que eu tô falando. Vamos botar enquete o aqui na treinador tela. ele não pode deixar não de tomar uma pode, decisão não pode. porque Mas a torcida pressão existe. reclama. A pressão Não, existe. claro que existe. Põe na tela aqui, ó, @SBT Rio, segue a gente lá no Twitter, dá a sua opinião também. Quem é o culpado por mais um vice do Flamengo? Primeira opção, Vitor Pereira, Santos é a segunda opção, diretoria a terceira, Arrascaeta é a quarta opção, tá vencendo aí a diretoria. Disparadamente, Que com é a razão. sua opinião também, Sem dúvida. né, Pedro? Não que a gente não vá cobrar os jogadores, o Vitor Pereira, mas essa tomada de decisão foi um tiro no pé, o famoso tiro no pé. E expõe todo mundo. A gente está inclusive o falando Vitor de uma Pereira. diretoria que teve aí 8 técnicos em 4 anos. Como é que você vai ter um trabalho a longo prazo demitindo desse jeito? Mas- Demitindo um treinador que ganha título. Isso que mais me impressiona, não são os 8 técnicos em 4 anos. São 2 técnicos vitoriosos que foram mandados embora, que foi o Rogério Ceni Sim. e o Dorival. Sim. Que são, se você olhar os últimos títulos do Flamengo, quem venceu foram esses E dois. a forma- Que são os 2 que foram mandados E embora. a forma como fizeram com os dois são formas absurdas também. O Rogério Ceni foi demitido 3 horas da manhã. E o Dorival Júnior, que tinha renovação encaminhada, ficou sabendo pela imprensa do Vitor Pereira. Imprensa portuguesa. Então é isso daí, nação. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Agora o Flamengo vai enfrentar o Vasco. Vamos ver como que o Flamengo vai reagir, né, após essa perca da Recopa Sul-Americana. Deixa o seu like, a sua opinião e a gente se vê no próximo vídeo.